comentários. Pô, Tiagão, então começando por você, já que a gente falou inclusive de emblema e tudo mais, que é um assim, se a gente quisesse transportar isso para a Web3, por exemplo, a Tense é um jeito de fazer isso, né? Porque é basicamente o que a Tense faz, né? Servir de... a gente chega com as ideias e tudo mais, e a infraestrutura vocês cuidam. É exatamente isso, Igor. Pô, acho que você definiu muito bem, né? A grande sacada da gente lá no início, quando a gente estava concebendo a Tense, era... Não pode ser tão difícil, né, para você lançar a sua blockchain, né? Hoje a gente vive num mundo em que as empresas, né, elas querem ter mais controle, mais, assim, ter um ambiente mais customizado e etc. Quando elas vão lançar os seus ambientes Web3, né? Só que, cara, é muito difícil. Assim, pra você ter noção, antes da Tense, esse processo podia demorar 1 ano, 6 meses. Tá? Hoje a gente coloca uma blockchain no ar em 10 minutos. Tá? Cara, isso é incrível, porque a gente estava conversando um pouco antes aqui se isso é algo novo no mundo Web3. E você estava me contando um pouco de como é que essa coisa apareceu, né? E não tem muito tempo, né? Assim, app chains, né? Que são essas app-specific chains, né? Essas blockchains de uso específico, elas viraram uma tendência mais de 2 anos para cá, tá? Então, acho que nos últimos 2 anos, realmente, assim, a blockchain da Polkadot e da Cosmos, elas já fazem isso há muitos anos. A Tense, inclusive, tem uma primeira versão que roda no ecossistema da Polkadot, a gente está expandindo para outras blockchains também. Mas, assim, isso já é um conceito que existe, né? Só que, realmente, o negócio decolou nos últimos 2 anos. Então, hoje, todas as blockchains tem alguma versão de um ambiente de uso específico, seja uma blockchain de uso específico, seja um roll-up, enfim, a gente pode até falar depois disso, mas é mais techniquez, né? Mas tem soluções para esse tipo de problema, né? E quem que você acha que são os principais, assim, os clientes? Por que as pessoas deviam procurar a Tense? Acho que a grande questão a gente reduz muito esse time to market, né? Então, cara, isso se traduz em redução de custo, né? No fim, a gente está falando, tem até um dado interessante, né? Esse mercado ainda é muito, a gente estava discutindo aqui antes, né? Ainda é muito pequeno, né? Sem noção, hoje tem 18 mil programadores Web3 no mundo, tá? Então, assim, é muito pouco, né? É muito, muito pouco. Então, assim, esses caras, obviamente, são caros, dados que são poucos, né? Então, assim, quando você pensa nas horas dedicadas, né, desse tipo de profissional extremamente caro, né? Assim, ou você paga esse cara por 1 ano para desenvolver do zero, ou você reduz isso para 10 minutos e libera as horas desse cara. Então, assim, tem um ganho extremamente grande quando você faz esse tipo de estrutura, né, que a gente chama de codeless, né? Ou seja, você não precisa de uma linha de código para colocar sua blockchain no ar. Você vai lá, next, igual instalar um programa no teu computador, só que você instala a blockchain na internet, vamos falar assim. E são várias, assim, dá para fazer um monte de coisa, né? Parte do que a gente vai conversar aqui são coisas que dá para fazer quando a gente está falando de Web3, né? Bom, a gente pode... A primeira coisa que vem na cabeça é... dinheiro, criptomoeda. Essa é a primeira parada que vem na cabeça quando eu penso em Web3. Mas tem muitas outras coisas que dá para fazer também, né? Então, talvez se a gente começasse... Bom, primeiro você, filho, me fala aí como é que tu foi parar nesse mundo. Você estava me contando um pouquinho antes, né? Pois bem, eu sou cofundador da primeira empresa no Brasil, que é uma casa de análise especializada em cripto. Então, assim como você tem pessoas que investem no mercado de ações e pagam times que estudam empresas e ações, eu tenho um time hoje, ao qual eu pertenço, lá na Paradigma, onde a gente fornece esse serviço para os milhões de brasileiros que investem em cripto, trabalham com cripto ou estudam cripto. Então, eu comecei a me interessar por essa indústria, não só pelo Bitcoin lá atrás, mas por projetos de coordenação descentralizada na Ethereum. Já vi vocês aqui no Flow, o Geiger, inclusive, comentando sobre DAOs. Originalmente foi daí que eu me interessei. Mas ao longo dos anos eu já tive uma startup que desenvolvia tecnologia na Ethereum, eu já fui sócio de um fundo de investimento e hoje eu sou sócio dessa casa de análise onde só tem nóia basicamente pesquisando os casos de uso mais legais e as moedas mais
vantajosas da gente manter no nosso radar. E aí é tudo uns caras novão que nem tu, assim? Tu também trabalha muito com os caras novão lá, cara? Pô, eu diria que eu sou o vovô da empresa. Ixi. Eu agradeço pela parte que me toca. Novão é um elogio melhor do que nerdola da Web3. Foi o elogio que ele me recebeu aqui no prédio. Não, eu falei assim, cara, você tem total cara de nerdola de Web3 mesmo, até cara. tira o óculos aqui pra ficar menos. Mas sim, só galera nova. Aí o Francisco fica mais chateado, que a gente tá falando de gente nova aqui, tu é mais velho que eu, né, cara? Porra, eu sou coroa da mesa. 3 filhos, né? Quem é que tem 3 filhos aqui? Pois é, né? Ninguém, só tu, cara. E tu é o cara da Blockchain Rio, né? Que é o maior evento, um ecossistema, na verdade, né? Mas que se traduz também no maior evento sobre um dos maiores eventos B2B do mundo sobre esse tema, né? Que acontece no Rio, aconteceu há 2 semanas atrás. E está na sua 4ª edição, mas na verdade um ecossistema, né? A gente junta todas essas empresas, blockchains, DEPs, reguladores, como CVM, Banco Central, bancos, né? Certificadoras, então tokenizadoras. Então é um ecossistema que fomenta a adoção dessa tecnologia. Entendi. Bom, aí, cara, a gente vai aqui para a primeira pergunta idiota. Vamos lá. O que é o Web3? Porque foi o que eu disse, na primeira coisa que eu penso é criptomoeda, né? Mas, bom, eu sei que eu já te perguntei isso hoje de tarde. Tu me contou uma puta história muito maneira que tu vai ter que repetir, cara. Não, pô, eu adoro essa história, cara. Esse conceito, né, assim, Web3, por que 3, né? O que é Web 1? Se essa é Web3, o que é Web 1? O que é Web 2, né? Como surgiu? A história é muito bacana, né? Na verdade, assim, a gente fala, assim, na indústria que a Web3 é a internet do dinheiro, né? Então, mas por que isso, né? A Web 1, né, então foi uma fase muito inicial, né, lá dos primórdios da internet, né, quando você tinha, na verdade nem a internet existia, você tinha redes, né, em universidades, centros de pesquisa, etc., que eram totalmente desconectadas. E, assim, havia necessidade de você conectar essas entidades, né, essas redes, essas sub-redes e fazer uma rede global de computadores, que é o que veio a ser a internet. Mas como você faz isso? Cada uma tem um padrão, cada uma tem uma tecnologia. Imagina assim, uma roda no Windows, outra roda no Linux, né? Como é que você interopera isso, né? Daí a necessidade de protocolos, como qualquer coisa no mundo, né? Em qualquer organização social, você precisa criar protocolos de comunicação. E essa foi a Web 1, né? Então, na fase da Web 1, a gente teve o protocolo HTTP. Hoje em dia, todo mundo bota lá um site, né? Entra lá no Google. Ninguém bota mais HTTP. Ninguém bota isso mas daí, aí já denuncia minha idade, né? Mas na minha época, a gente botava HTTP // né? Internet Explorer 4.0, sei lá. Tu usou essa porra Netscape. também? Usei na rabeira, mas usei. Na rabeira? Netscape e tal. Novinho. Isso aqui viu nascer, né? Porra, viu nascer. Eu vi evento. Protocolo TCP era evento. TCP/IP era um evento em 1999. Isso daí era o que deixava os caras jogar Diablo junto, né? Não, e ninguém nem sabe mais o que é, né? O protocolo da internet, TCP/IP. Assim, eu acredito que a gente vai acontecer a mesma coisa com blockchain, como infraestrutura. Ninguém mais vai falar em blockchain, Web3, enfim. A gente vai usar sem saber que está usando. Isso já acontece hoje. A gente vai falar sobre isso ao longo do... Acho que esse é o santo grau, né? Mas assim, a Web 1 foi esse momento em que... O nascimento dos protocolos. E aí era um momento em que a internet não era interativa, né? Você acessava um endereço e você lia um conteúdo e tal, legal, né? Para fins científicos, interessante e tal. E aí, na Web 2, é quando surgiram os grandes vencedores, né, desse mundo, né? Que são hoje as maiores empresas do mundo, né? Pega as 5 maiores empresas do mundo, quase todas são, tirando a petroleira lá da Arábia Saudita, todas são empresas de tecnologia. Então, esses são os vencedores da Web 2. O que esses caras fizeram? Eles pegaram protocolos, combinaram essas coisas, né? Hoje em dia ninguém conhece o protocolo SMTP, mas o Gmail, ele usa o protocolo SMTP para a gente mandar e-mail um para o outro. Mas ninguém precisa saber disso, né? Não precisa saber, mas na minha época lá, quando eu era criança, a gente chamava um técnico de computador, o cara instalava um servidor e-mail no meu computador, ficava 5 horas lá em casa e pagava uma fortuna. Hoje em dia, você dá 3 cliques, você tem lá o teu Gmail setado, né? Eu lembro quando começou a chegar, quando chegou o Gmail, vocês vão lembrar aí, lá para 2004, que primeiro eu recebia uns convites. Né? Tu lembra dos convites? Lembra? Então aí, esse convite meio que tu conseguia entrar no Orkut também. Tá ligado? Eu lembro que eu tava no quartel e assim, era uma pira, porque era, caralho, esse e-mail que tem, nossa, tem
mó espação, mano. Dá pra gente mandar altos cartão animado pros outros. Né? Cartão de aniversário. Cartão de aniversário. Que é essa? Pegando a idade. Porra, moleque. Então, em 2004 eu tinha 19 anos, eu tava no quartel. Então, isso foi o advento da Web 2, né? Ou seja, como a gente pegou protocolos e criou produtos, criou empresas, né? Assim, criou coisas que as pessoas precisavam e que facilitava, né? Aquela dor de cabeça toda que era configuração de ambiente e tal. Isso foi a Web 2. Enfim, muitas das empresas surgiram ali na época da bolha do .com, isso é verdade, né? Foi aquela corrida, né? Tudo era internet. Nessa época aí todo mundo tava apostando alto na internet, muito, tipo, gastando muita grana com site. Não foi, né, mais ou menos nessa época aí? Assim, né? A gente no começo, pelo menos. Isso. Assim, fazer um site ainda era uma coisa, né? Ainda era um ativo, né? Uma coisa super difícil, né? Muito antes do advento do WordPress, do Wix, né? Rapidinho, qualquer pessoa faz, né? Até eu. E, cara, e aí, assim, beleza. Então, essa Web 2 foi quando a gente pegou esses protocolos, empacotou em produtos que as pessoas precisavam usar, abstraiu a gestão de infraestrutura, isso é um fator-chave, e isso aí, cara, atingiu uma cauda longa, né? Isso penetrou as sociedades, né? As pessoas hoje em dia... porque esse fator-chave que você está falando é o que facilitou a vida de todo mundo, né? Facilita a entrada das pessoas nesses serviços, né? Assim, e, cara, a gente está aqui falando com a galera hoje, por quê? Porque tem o YouTube, né? Que usa um monte desses protocolos, né? E aí, beleza, legal, mas o que é Web3 então, né? Cara, a Web3, a gente está vivendo esse movimento já há alguns anos, né? É quando a gente está criando os novos protocolos, ou seja, formas de serviços, produtos interoperarem, formas de pensar em negócios, né? São protocolos, são coisas que hoje ainda são muito infraestruturais, né? A gente ainda não chegou na fase em que a gente vai ter, né, os grandes killer apps, como a gente chama, né, os grandes vencedores desse mercado, tá nem de perto, tá? Hoje a gente ainda fala muito... Tem alguma... Se usar uma bolinha de cristal aqui rápido,